A próxima pergunta aqui, Sidney, é outra pergunta do Silvio, lá de Portugal. E ele pergunta o seguinte: com os avanços da tecnologia, alguma vez chegou ao conhecimento público da existência de psicografias digitais, tipo usando não o papel, mas um tablet ou um computador? Olha, Silvio, esse assunto não é de agora. Nós já tivemos, muito tempo atrás, experiências, inclusive russas, com equipamentos que permitiriam a comunicação, primeiro por gravadores e depois por instrumentos eletrônicos. Nós temos notícias, eu até anotei alguma coisa que veio para mim aqui, algumas criaturas que passaram a trabalhar, passaram a desenvolver atividades através de, aliás, um xará seu, Carlos Alberto Iglesia Bernardo. Ele fala de uma obra mediúnica, de um espírito que se apresentou com a palavra psicodigitação. Então, ele estava trocando ideias e no prefácio ele fala assim: as mensagens constantes deste livro foram recepcionadas de 2001 a 2002. Então, você vê que é uma coisa antiga já. E ele conseguiu publicar com o espírito de Deolindo Amorim uma recepção e posterior digitação. Depois ele passou apenas à digitação. Em vez de receber, escrever com falhas e depois retificar, ele já digitava. E com isso o próprio corretor do Word já o ajudava nessa situação. Depois eu vi uma outra situação aqui interessante, que é até curiosa, viu, Silvio? Em que uma médium começou a, vamos usar a terminologia que eles disseram aqui, a psicodigitar, isto é, receber uma mensagem do espírito pelo computador, e de repente o computador enroscou, não passava dali. E aí ele descreve os detalhes de levou o computador para o concerto e o técnico falou: olha, o seu computador tá bom, não tem nada, mas eu não sei por que ele não passa desse ponto aqui. Aí ocorreu para essa médium a ideia de que talvez aquele bloqueio no computador estivesse sendo provocado por algum espírito. Isso aconteceu com Kardec, porquanto quando ele estava escrevendo o Livro dos Espíritos, ele começou a ouvir batidas na sua casa, não sei se você lembra desse fato, e aí quando ele foi para o centro conversar, o espírito falou: era eu que estava querendo alertá-lo de um engano que você havia cometido. Aí Kardec voltou ao ponto que estava escrevendo, percebeu um erro, levou para os espíritos falaram: ainda tem erro. Ele voltou a verificar até passar por aquele ponto. Aconteceu isso com essa médium. E ela verificou que tinha datilografado 2 capítulos e o computador não passava daquele ponto. Aventou a possibilidade de que provavelmente o espírito estivesse obstando o trabalho do computador. Então ele revisou, o espírito era de Caio Fábio Quinto, e isso aconteceu em 2003. Você vê como esse assunto já é antigo. Interessante, hein? Quando chegou aquela situação, o computador empacava, não avançava de jeito nenhum. Ele digitava, batia nas teclas e nada. E aí ele mandou para o concerto, o técnico falou: ó, eu estou aturdido, porque nunca vi um negócio desse. Então ele voltou para casa, releu e percebeu que havia uma inconsistência no texto que ele estava escrevendo. O espírito bloqueou o computador. Quando ele retificou, foi para frente. Uma outra situação que aconteceu, achei curiosa também, Silvio, que quando ele estava digitando agilmente um artigo, de repente a máquina deu uma travada e apareceu um quadrinho assim: você está digitando rápido demais. Mas espera aí, será que é isso? Uma máquina está me advertindo?
voltou a falar com o técnico falou, olha, eu nunca ouvi falar desse negócio, não. E aí ele obteve a explicação do espírito e passou a digitar assim com mais intervalos e aí ele conseguiu continuar. Então você vê, Silvio, que mesmo com a utilização de novas técnicas, novas tecnologias, ainda assim existem algumas interferências do espírito. Para melhor, eu acredito que sim, porque da mesma forma que em determinado momento Kardec percebeu que era muito mais prático, ao invés de usar uma mesa, colocar o lápis na mão do médium para que ele fosse mais ágil, nós vamos chegar no momento em que vamos poder receber comunicações dos mortos através das máquinas. Para dizer a verdade, Silvio, não estou dizendo que eu seja um médium assim que reescreva totalmente sob a influência dos espíritos. Mas, sem dúvida, em alguns momentos que eu estou escrevendo, eu recebo a influência para desenvolver algumas ideias em artigos, em partes dos meus livros. Então, não deixa de ser uma influência, porque eu escrevo só através do computador, não deixa de ser uma influência dos espíritos no momento que eu estou digitando.